Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia! Todo mundo animado para aprender? Tudo tranquilo, né? Galera, antes de começarmos, bom dia, João. Um comentáriozinho sobre as nossas avaliações, aquela provinha que vocês fizeram semana passada, né? Discursiva, que na verdade foi para compor a nota lá do primeiro bimestre. As notas foram excelentes, eu terminei a correção ontem, encaminhei as notas para o Célio. As notas foram excelentes. Assim, para ser bem sincero, eu percebi que alguns alunos pesquisaram resposta na internet, mas não foi a maioria que fez isso. Assim, galera, o único comentário que eu faço sobre quem adotou essa prática, né, de pesquisar a resposta na internet, é que você está se enganando, né? O objetivo da escola é te preparar para um Enem, para os demais vestibulares, para você chegar lá bem preparado, bem preparada, você conseguir o ingresso na universidade que você almeja, no curso que você deseja. Enfim, a gente está aqui para preparar vocês, de verdade, né? E a avaliação serve para você treinar, se testar, os seus conhecimentos e tudo. A questão da nota é um mero detalhe, ainda mais para o terceiro ano. Então, assim, não estou pagando sapo, só estou alertando. Quem, porventura, tiver pesquisado resposta na internet, e quem fez sabe muito bem que fez. Você não estava me enganando, estava se enganando, beleza? Eu fingi que não vi, mas eu percebi. Entretanto, volto a frisar, não foi a maioria que fez isso. A maioria respondeu com as próprias palavras e respondeu bem, as notas foram excelentes e a turma, em geral, está de parabéns. Fico feliz aí com o resultado de vocês. Tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Segundo a minha memória, nós finalizamos República da Espada na última aula, terminamos ali o governo de Floriano Peixoto. Confere? Confere aí, Karen. Foi isso mesmo? Beleza, então. Ótimo. Então, vou abrir aqui o novo material para vocês. Vamos começar agora a República da Espada. Valeu, Neves. A Karen está dormindo ainda. Ela está com essa foto aí cabulosa do Brasil, mas ela está dormindo ainda. Bom, galerinha, começamos agora a República Oligárquica. Vou projetar aqui o slide para vocês. A Karen não acordou até agora. Falei com ela, enchi o saco dela e até agora não me respondeu. Bom, galera, um aviso importante. Ah, ela tá passando mal? Ah, entendi. Melhoras para ela então, tá? Melhoras, Karen. Vou enviar hoje, Ana. Vou enviar hoje esses slides. Ô, Ana Vitória, os slides de República da Espada você já pegou, né? De República da Espada, os anteriores? Ah, não, beleza, ótimo. Galera, antes de começar a explicação aqui, um aviso importante, vou até escrever isso no chat. Quando nós pegamos o período que vai da Proclamação da República, de 1889, até o ano de 1930, que é quando começa a Era Vargas, esse período como um todo é chamado de República Velha ou Primeira República. Pode usar os dois nomes, tá?
Vou colocar aqui a data certinho para vocês. República Velha ou Primeira República, de 1889 até 1930. Ah, não, tranquilo, cara. Então só te enchendo o saco, te zoando mesmo. Melhoras aí para você. Dá uma olhadinha no chat lá. Vocês perceberam que eu acabei de falar. O período que vai da proclamação da República, tá lá a data, 1889, até o início da Era Vargas, 1930, é o período que nós chamamos de República Velha ou Primeira República. Viram aí? Aí esse período tem uma subdivisão em República da Espada, que nós já estudamos, e agora a República Oligárquica. Então, República da Espada e República Oligárquica são as duas fases da República Velha. Todo mundo entendeu isso? Me dá um joinha aí, por favor, se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Dá um joinha pro tio Vitor. Todo mundo entendeu, né? Então, beleza. Estamos na República Velha, ou Primeira República, agora na sua segunda fase, que é a fase oligárquica. Ótimo. Adoro quando vocês conversam comigo, que eu não fico parecendo doido aqui, né? Conversando sozinho. E essa república oligárquica, que é bem mais extensa, né? Ela vai durar 36 anos. Está aqui a data. Vai de 1894, que é quando finaliza o governo de Floriano Peixoto. No final daquele ano, foi eleito o primeiro presidente civil da história do Brasil. Já falei sobre ele para vocês, o Prudente de Moraes. Lembra? Que inclusive era um rico cafeicultor paulista. Tem até uma cidade com o nome dele lá no interior de São Paulo, chama Presidente Prudente. Quando o Prudente de Moraes é eleito, saem os militares, entram os civis. Termina a República da Espada e começa a fase da República Oligárquica, que se estende por 36 anos, de 1894 até 1930, que é quando começa a Era Vargas. Belezinha, galera? Olha só a imagem que eu escolhi para ser de abertura. As próximas eleições de Cabresto. O título da charge. Aqui à esquerda está escrito soberania no vestido da mulher. Ela representa a república, tá? Geralmente a mulher é representada por uma figura feminina. A urna, onde se depositava os votos. Esse no centro de chapéu é o político, está escrito aqui é o político. E aqui o eleitor, como se fosse um cavalo, um burro, um jegue. As próximas eleições de Cabresto. É claro que a charge faz uma crítica ao voto de Cabresto, que foi uma prática muito comum nesse período da nossa história. E, só para reforçar, você também pode chamar essa fase de República dos Coronéis, devido ao predomínio dos grandes fazendeiros, de República dos Fazendeiros, ou ainda de República Café com Leite. Todos esses nomes fazem referência ao mesmo período da nossa história. República dos Coronéis, República dos Fazendeiros, República Café com Leite, mas o nome mais usado pelos historiadores é República Oligárquica. E aí, para a gente finalizar essa introdução, eu sei que todo mundo aqui nessa sala já sabe, mas só para reforçar, essa palavra aqui, ó, oligárquica, oligarquia, ela tem origem grega, não tem? O que significa ela mesmo, o terceiro ano? Oligarquia, oligárquica. Me ajuda aí. Obrigado, Igor. Muito bem. Valeu, Karen. Ótimo. Um governo de poucos. Arquia, em grego, significa poder ou governo. Oligo significa poucos. Então, falando mais bonito, de maneira mais rebuscada, seria um predomínio político por parte de um pequeno grupo. E esse grupo geralmente é pertencente a uma mesma classe, família ou partido. Nesse caso aqui, vai ser o mesmo grupo
que vai pertencer a uma classe, a classe dos fazendeiros, apelidados na época de coronéis. Estou me referindo à elite agrária. Então, oligarquia significa poder nas mãos de poucos ou governo de poucos. E esse predomínio político nas mãos de um pequeno grupo vai ser justamente nas mãos da elite agrária, dos coronéis, dos grandes fazendeiros. Daí o nome desse período. Beleza? Muito bem, Júlia Luiz. Respondeu aqui também para mim. Bom, nós não vamos estudar governo por governo desse período. Primeiro, porque não é assim que cai no Enem e nos vestibulares. Segundo, porque ficaria muito enfadonho, ficaria chato, uma coisa assim, decoreba demais. E eu vou treinar aqui para você, vou treinar vocês de acordo com o que o Enem e os vestibulares mais famosos cobram. Então, eu vou dividir a explicação desse período em 3 partes. A primeira delas, que vocês já estão vendo aí, ó, é a estrutura de funcionamento político. Vamos falar da estrutura política desse período todinho. Tem essas 5 características aí, tá vendo? Vou falar de cada uma delas. Depois, na aula que vem, eu vou falar do aspecto econômico, da economia brasileira durante essa etapa da nossa história. E por último, que é a parte mais longa, nós vamos falar das guerras e revoltas desse período. Em um dos slides aqui, eu citei o nome de todos os presidentes, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, e os seus mandatos, mas vocês não vão precisar decorar. Não vai ser necessário decorar isso. Não vai cair no Enem, não vai cair na minha prova, nem em outros vestibulares. Beleza? Eu gostaria que vocês agora já ficassem com papel e caneta nas mãos. Quem já tem os roteiros do caderno, eu sei que alguns alunos estão fazendo isso muito bem. Estão pegando meus slides e passando o roteiro do caderno. Ajuda a aprender, viu? Ajuda muito. Já pega o caderno aí. Ou você pode anotar numa folha avulsa e depois passar para o seu caderno. Eu quero que vocês anotem esses tópicos aqui. E aí, pula 2 linhas para cada um deles, por favor. Todo mundo. Vocês estudaram isso aqui comigo ano passado, mas faz de conta que você não estudou. É para você anotar de novo, para você fixar a matéria. Estou esperando você pegar o seu caderno e sua caneta. Solta esse café aí. Solta esse leite com Toddy. Vamos trabalhar. Todo mundo pegou papel e caneta? Aí você anota aí a estrutura e funcionamento político. Lembrando que o assunto é República Oligárquica. Primeiro tópico, coronelismo. Se quiser ir anotando um por vez, também pode, tá? Se já quiser anotar todos, pule 2 linhas para cada. Mas pode ir anotando um de cada vez, se quiser. Coronelismo. Anote aí o conceito. Eu vou digitar e depois explico. Coronelismo, na frente. Domínio político por parte da elite agrária. Domínio político por parte da elite agrária. Ponto final. Coronelismo, repetindo, domínio político por parte da elite agrária. Domínio político por parte da elite agrária. Esse conceito é bem simples, né? Ele é até autoexplicativo. Nessa época, quem vai comandar a nossa política serão os grandes fazendeiros, e naquele período eles eram apelidados de coronéis. Daí o termo coronelismo. Eles que controlavam a nossa política. E controlavam como, professor? Sobretudo a partir dessa prática do voto de cabresto, que é o nosso segundo conceito. Mas antes de passar para o segundo conceito, só para lembrar, vamos ver se vocês estão atentos mesmo às minhas explicações. Alguém lembra a origem desse apelido de coronel associado aos grandes fazendeiros, aos grandes proprietários de terra? A origem desse apelido? Alguém lembra? É porque eles eram do exército, é isso? Ninguém lembra? Expliquei isso semestre passado. Não?
Então, eu vou refrescar a memória. Vocês lembram do período regencial, que foi entre o primeiro e o segundo reinado? Lá no período regencial, estouraram muitas revoltas, a gente estudou cada uma delas. Cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, revoltas malês. E aí, para combater essas revoltas, foi criado um organismo militar chamado Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada, sobretudo, para conter as rebeliões populares internas. Tá? Qual era a patente mais elevada da Guarda Nacional? A patente coronel. E quem assumia essa patente? O fazendeiro mais rico e poderoso de cada região. Daí começou a haver uma associação entre fazendeiro e coronel. Coronel não do Exército, mas da Guarda Nacional. Coronel, rico, fazendeiro. Daí surgiu o termo coronelismo. Depois da proclamação da República, a Guarda Nacional ela foi extinta. Não existia mais. Mas o costume de se referir aos grandes fazendeiros como coronéis vai permanecer. E de certa forma permanece até hoje. Se você for em alguns municípios menores, regiões mais afastadas, principalmente no Nordeste, ainda existe esse costume de se referir a um grande fazendeiro como sendo coronel. Beleza? Então, o coronelismo, como eu ditei aí 4 vezes, domínio político por parte da elite agrária. Todo mundo entendeu esse? Vamos para o segundo? Segundo tópico aí, ó, voto de cabresto. Coloca aí na frente para mim, por favor, voto de cabresto. Manipulação do voto por meio da compra. Manipulação do voto por meio da compra. Manipulação do voto por meio da compra. E aí eu gostaria que você abrisse um parênteses agora, por favor. Coloque dentro do parênteses clientelismo eleitoral. Vou até escrever aqui no chat. Entre parênteses. Clientelismo eleitoral. Manipulação do voto por meio da compra, entre parênteses, clientelismo eleitoral, fecha parênteses, ou da violência. Ponto final. Manipulação do voto por meio da compra, parênteses, clientelismo eleitoral, fecha parênteses, ou da violência. Galera, só para ver se vocês estão acordados aí mesmo. Me explica aí uma característica da Constituição da época, que a gente estudou, lembra? Constituição Republicana de 1891, que foi aprovada no governo de Deodoro da Fonseca, e que vai valer para toda a República Velha, toda a Primeira República. Me lembra uma característica da Constituição que facilitava essa manipulação. Ó, a Canuto nem esperou eu terminar de perguntar. Parabéns, Canuto, valeu, Karen, valeu, Amanda, valeu, Júlia. O voto aberto, né? Isso. Você viu aí, Vinícius? Na lata, né? O voto aberto, o voto que não era secreto. O voto ele era declarado. E isso facilitava a manipulação. O coronel, que eu já disse aqui 500 vezes, a figura do grande fazendeiro, o fazendeiro mais rico, mais poderoso, ele ia manipular o voto e controlar a política a partir dessa prática. Geralmente, ou o coronel era candidato ou era alguém da sua família. E aí ele dava a seguinte ordem, ó, é para votar em mim ou algum familiar meu e eu votar de olho. Quando o coronel era, entre aspas, mais bonzinho, ele fazia uma festinha no dia da eleição, na cidade mais próxima ali da fazenda dele, organizava uma festa, né? Chamava lá o MC Kevinho, Marília Mendonça, soltava a Heineken pro povo, né? Tudo de graça. Bebida, comida, música e até alguns presentinhos. O que, professor? Ele dava um iPhone 10, 11? Não.
ele dava uma botina nova, uma enxada nova, um chapéu novo, ou uma cesta básica, e em troca da festinha, dos presentes, o que ele pedia em troca aí da população? O voto, que poderia ser nele mesmo ou em alguém da sua família. Então ele estava comprando voto. Essa prática é chamada de clientelismo eleitoral. É só você lembrar, no comércio, o cliente não é aquele que está comprando. Então, falou clientelismo eleitoral, está relacionado com a compra de votos. Algo que faz parte dessa prática, do voto de cabresto. Certo? Beleza? Entendeu isso? Mas, se o coronel não fosse tão bonzinho, ao invés de fazer a festinha e dar presentinhos, ele poderia usar os seus jagunços, os seus capangas fortemente armados, que iriam para os locais de votação dar o recado em nome do coronel. Ó, o coronel falou que é para votar no filho dele, no Joaquim. Quem não votar vai se ver comigo. E isso era o jagunço, o capanga do coronel, falando com a espingarda na mão. Como o voto era aberto, dava para conferir se a pessoa estava votando em quem o coronel tinha mandado ou não. Então, o voto de cabresto também acontecia por meio da coação, da violência. Resumindo, o povo era tratado igual gado, né? Igual animal. E animal você controla como? Na base do cabresto. Daí a expressão voto de cabresto. Beleza? Uma curiosidade importante. Nós estudamos que, de acordo com a Constituição dessa época, os analfabetos não votavam. Vocês lembram que a gente falou isso? Está no roteiro passado lá. Os analfabetos não votavam, nem eles, nem as mulheres, nem os padres, soldados, mendigos. E a idade mínima era 21 anos. E aí, naquela população rural, nas pequenas cidades, a maioria da população era analfabeta. O coronel não ia querer perder os votos, por exemplo, dos peões da sua própria fazenda, né? Tá lá cheio de trabalhadores da sua fazenda. Ele não ia querer perder o voto dos seus próprios funcionários. Então, o que ele fazia? Ele arrumava um jeito de burlar o sistema. Contratava uma professora na véspera da eleição e essa professora iria ensinar os peões da fazenda a apenas assinar o seu próprio nome. Naquela época era o suficiente para você comprovar que era alfabetizado. Bastava escrever lá, João, pronto, alfabetizado, pode votar. Mas a pessoa não era alfabetizada. Ela só tinha decorado ali como que escrevia o seu próprio nome. Entenderam a ideia? Então, essa prática, que era uma fraude, era recorrente na época. Outra forma de fraude, registrava-se voto de pessoas mortas. Isso mesmo, até os mortos votavam nesse período. Tinha gente que votava mais de uma vez, havia roubo de urnas. Então a fraude não era a exceção, a fraude era a regra nesse período. Beleza? Só retomando então, voto de cabresto, manipulação do voto pela compra, lembrando, isso é chamado de clientelismo eleitoral. O Enem uma vez usou essa expressão em uma questão, viu? Por isso que eu fiz questão de passar para vocês. Ou por meio da violência, ok? E tudo isso era facilitado pelo voto ser aberto. Vou dar uma olhada aqui no chat, tem muitas participações. A Júlia falou, o único dia que você vê o político, depois é que ele ganha, ele some. É assim até hoje, né, Júlia? Isso, Vitoriano. Infelizmente, no final, a gente sempre se lasca mesmo. A Júlia Luiz está nervosa hoje. Isso. Antes de eu explicar, você já tinha lembrado, né? Muito bem, Júlia Luiz. Era uma forma de fraude. Ensinar as pessoas apenas a assinar o próprio nome. Bom, chegamos no terceiro tópico. Lembrando que o voto de cabresto eu representei por meio dessa charge aqui, né? Ó, o povo aí, ó, o eleitor sendo tratado igual animal. O cabresto, essa cordinha aqui, ó. O político controlava o povo. Usava para controlar o povo. Opa! Política dos governadores. Esse conceito é um pouco mais longo. Atenção, já fica aí a postos com papel e caneta, tá? Política dos governadores. Coloca aí. Esquema
de compra de apoio político, esquema de compra de apoio político, esquema de compra de apoio político, esquema de compra de apoio político, envolvendo as 3 esferas de poder. 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 Parênteses. Federal, estadual e municipal. Fecha parênteses. Federal, estadual, municipal, entre parênteses. Parênteses, federal, estadual, municipal. Fecha parênteses, ponto. O maior objetivo era manter. O maior objetivo era manter. O maior objetivo era manter o maior objetivo era manter as mesmas oligarquias no poder dos estados, manter as mesmas oligarquias no poder dos estados, manter as mesmas oligarquias no poder nos estados, manter as mesmas oligarquias no poder nos estados e dar governabilidade ao presidente da República. Ponto final. E dar governabilidade ao presidente da República. E dar governabilidade ao presidente da República. Ponto final. E dar governabilidade ao presidente da República. Ponto final. Professor, esse conceito ficou muito longo, ficou difícil entender. Então, esse esqueminha aqui vai te ajudar. Eu desenhei ele no quadro para vocês ano passado. Aqui ele está mais bem elaborado, né, do que num desenho no quadro. Está aqui, ó. Funcionamento da estrutura política na República Velha. Ó, lembra? A República Velha é o período todo, de 1889 até 1930. Aqui nós temos o presidente da República, representando o poder executivo a nível federal, tá vendo? Nível federal. Aqui nós temos os governadores, representando também o poder executivo a nível estadual. E aqui embaixo temos os coronéis, representando também o poder executivo a nível municipal. Professor, mas aqui não tinha que ser prefeitos? Eu escrevi coronéis porque ou o coronel era o prefeito, ou era alguém da sua família. Então, o coronel controlava o poder a nível municipal nesse período. E aí, o que rolava? Uma troca de favores. Era um esquema de compra de apoio político. O presidente da República liberava verbas para os governadores. Verbas federais, claro. E em troca dessas verbas, os governadores davam apoio político. Professor, mas como que era esse apoio político?
Simples, ajudando a eleger deputados e senadores que fossem favoráveis ao presidente. Vocês sabem que no Brasil o presidente não governa sozinho. Ele precisa do apoio da maioria do Congresso. Os governadores iam fazer campanha nos estados, ajudar a eleger deputados, senadores que fossem favoráveis ao presidente, para dar para ele o quê? Governabilidade. Entendeu? Então, o presidente liberava verbas quer dizer dinheiro público, não precisa nem falar que a maior parte dessas verbas eram desviadas, né? E os governadores, em troca, davam apoio político. O presidente libera verbas, governador, em troca, apoio político, ajudando a eleger deputados e senadores favoráveis a esse presidente. Os governadores também vão liberar verbas para os coronéis, verbas estaduais, no caso, dinheiro público. Também serão desviadas, a maior parte dessas verbas. E em troca, o que os coronéis vão dar? O voto. Qual voto? De cabresto. Para quê? Para ajudar a manter as mesmas famílias, as mesmas oligarquias no poder dos estados. Esse era um dos objetivos da política dos governadores. Manter as mesmas oligarquias, as mesmas famílias governando os estados e, como eu disse, também dar governabilidade ao presidente da República. Então, era um esquema de corrupção baseado na compra de apoio político, envolvendo as 3 esferas de poder: a federal, a estadual, a municipal, o presidente, os governadores e os coronéis. Tudo isso para manter as mesmas oligarquias, as mesmas famílias, os mesmos grupos do poder e para o presidente ter maioria no Congresso, com isso tendo governabilidade. Galera, conseguiram entender a política dos governadores? Me dá um joinha aí, por favor. Você percebeu que era maracutaia, que era esquema de corrupção, envolvendo as 3 esferas de poder? Te dou verba, você me dá apoio, te dou verba, você me dá voto? Ótimo, que bom que vocês entenderam. E aí me lembra uma coisa. Aqui em Goiás, nós tivemos 2 famílias, 2 oligarquias que comandaram a nossa política. Na primeira metade da República Velha foi a oligarquia dos bulhões. E na segunda metade, como a Júlia Luiza já falou, os caiados. Na primeira metade, os bulhões. Na segunda metade, os caiados. Beleza? Vamos para o último conceito da aula de hoje? Vai ficar faltando só um, tá? Galerinha, café com leite. Coloca aí para mim, por favor. A cor do café com leite, rapidão. Na frente dele. Pacto político que previa a alternância na presidência da República. Pacto político que previa a alternância. Pacto político que previa a alternância. Pacto político. Estou no café com leite, hein? Pacto político que previa a alternância na presidência da República. Na presidência da República. Alternância na presidência da República entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Ponto final. Entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Ponto final. Repetindo tudo, o que foi o acordo do café com leite? Foi um pacto político que previa a alternância na presidência da República entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Aí você acrescenta entre parênteses, por favor, tá aí no chat, o PRP e o PRM, tá? PRP, Partido Republicano Paulista.
o PRM, Partido Republicano Mineiro. Sim, Neves, o atual governador é um remanescente dessa família Caiado, sim, tá? Das famílias mais ricas do estado, inclusive. Povão, voltamos para a República Velha, né? Povão, antes de eu ir embora, quem era o café da história? São Paulo, né? O maior produtor de café do Brasil. Isso representava o seu grande poder econômico. Então, o café São Paulo representando o poder econômico. E Minas era o leite. Por que Minas era o leite? Ué, professor? Porque Minas tinha muito gado leiteiro? Também, mas não é só por isso não. É porque Minas era o estado mais populoso do Brasil na época. E como era o mais populoso, era o que mais tinha eleitores. Falava-se então, naquele período, que Minas tinha o maior curral eleitoral do Brasil. Professor, curral eleitoral? Como assim? O povo não era tratado igual gado? Então os políticos se referiam aos eleitores como curral eleitoral. Olha que absurdo. Curral lembra vaca, vaca lembra leite. Daí o apelido de leite para Minas Gerais. Repito, Minas tinha o apelido de leite não é só por causa da criação de gado leiteiro, mas também porque tinha o maior curral eleitoral do Brasil, o maior número de eleitores, o que lhe dava um grande peso político. Próxima aula eu comento, gente, que esse café com leite não foi perfeito. Tivemos exceções. E a gente fala da comissão verificadora de poderes, ficou faltando só o último tópico, tá? Beleza? Obrigado pela presença, pela participação Vitor de Hugo, vocês. Oi. por que Minas era o estado mais populoso e não São Paulo? Naquela época, Minas ainda tinha muita gente por conta de uma herança da mineração, né, do século XVIII. Muita gente foi para Minas Gerais por conta do ouro, das pedras preciosas. Então, era uma herança ainda do período da mineração. Mas, pouco tempo depois, já na era Vargas, São Paulo passa a ser o estado mais populoso do Brasil. Beleza? Galerinha, obrigado pela